Saiu o capítulo 24 de Jujutsu Kaisen Módulo, mostrando a conclusão do ritual de extermínio da energia amaldiçoada, o fim dos espíritos amaldiçoados e dos feiticeiros Jujutsu. E isso inclui até mesmo Yuji Itadori. E não, galera, não tivemos a volta do honrado nesse capítulo. Galera, vocês podem falar o quanto vocês quiserem, mas eu genuinamente acreditei e eu caí que aquele spoiler era verdadeiro. Vocês podem contratar um metaforando que for pra analisar a minha cara, que eu posso garantir que eu genuinamente acreditei que aquela porra era verdadeira. E o pior, galera, é que fazia sentido que aquela imagem fosse verdade. O Itadori e o Maru conseguem acessar o plano espiritual, eles se encontram com o Mahito, tem todo aquele embate pra conseguir subjugar o Mahito, pra que eles conseguissem usar a técnica dele no ritual, mas aí começam a aparecer as outras almas do plano espiritual pra tentar impedir que aquele ritual acontecesse, incluindo o honrado. Afinal, né, os espíritos amaldiçoados que faleceram, assim como o Mahito, também desejam reencarnar. Então faria sentido que eles voltassem ali pra intervir naquele ritual. Porra, pior que seria muito foda ver o espírito do Gojo aparecendo pra se contrapor à decisão do Itadori e o último embate do mangá ter sido o Itadori tendo que convencer o Gojo, ou no caso, tendo que derrotar o Gojo na base da porrada pra conseguir concluir o ritual. Essa seria até mesmo uma forma de mostrar como o Itadori conseguiu se igualar e até superar o seu mestre. Mesmo que a gente saiba, né, que essas almas não são tão fortes quanto as versões originais dos personagens. Mas ainda assim, seria um duelo interessante de ver, entregaria um hype absurdo, teria uma carga dramática enorme de aluno discordando e tendo que enfrentar o próprio mestre, e entregaria uma cena de hype absurda para a conclusão do mangá. Bom, apesar dos pesares, nem tudo está perdido, porque ainda resta mais um capítulo para Jujutsu Kaisen Módulo terminar e nunca se sabe o que pode acontecer. Quem sabe não tenhamos um gancho para a terceira parte de Jujutsu Kaisen. Mas enquanto a gente aguarda o último capítulo, vamos falar do penúltimo capítulo, onde tivemos a conclusão do ritual de extermínio da energia amaldiçoada, tivemos o Dabura retornando para o seu planeta natal, tivemos todo um embate dos Shimorianos sobre o que fazer a partir daquele momento, e tivemos também o Itadori indo de encontro ao Panda, que continua vivo e não envelheceu nada nesses últimos 60 anos que se passaram. O que será que o Itadori vai aprontar? Afinal, né, se o ritual do extermínio da energia amaldiçoada foi concluído, como diabos o Panda continua vivo se ele foi criado a partir de núcleos de energia amaldiçoada? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, não antes de você honrar o seu like e conferir a sua inscrição aqui embaixo para que a gente possa continuar expandindo o domínio desse canal até reunir 1 milhão de feiticeiros. E lembrando que está no ar também o lançamento da nova coleção de Jujutsu Kaisen da minha marca. Lembrando que vão ser 3 camisetas nesse drop. Maki Zenin segurando a espada divisora de almas que ela usou para perfurar o coração do Sukuna na batalha final, e o Tokotsu na sua pose clássica invocando a Rika completa contra o Suguru Geto no final do filme Zero, e a que mais tá vendendo feito água, que é a do Yuji Itadori na sua pose mais emblemática, revelando a sua expansão de domínio, ainda sem nome, mas ainda assim muito foda. Todas com algodão de qualidade premium, todos os tamanhos disponíveis, incluindo a versão oversize e com estampas exclusivas da minha marca que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Além disso, essa coleção vai ficar disponível por tempo limitado, então quem perdeu o lançamento não vai ter outra chance depois. Depois que acabar esse estoque, depois que acabar esse lançamento, não vai ter reposição. Eu tinha reservado um cupom de 15% off para quem comprasse no primeiro dia, no caso sexta-feira ontem, mas como o capítulo atrasou e consequentemente o vídeo atrasou também, eu decidi prorrogar esse desconto por mais um dia, então você tem até hoje, sábado, meia-noite, para garantir a sua coleção de Jujutsu com 15% de desconto. E para isso, basta você acessar o link na descrição ou no comentário fixado para receber o seu cupom direto no seu WhatsApp, beleza?
Não perde essa chance, porque quando acabar, não vai ter outra oportunidade. Vamos lá! Começamos o capítulo então com a conclusão do ritual harmônico para extinguir a existência da energia amaldiçoada do Japão e, consequentemente, a existência dos espíritos amaldiçoados e dos feiticeiros Jujutsu também. Então a gente teve uma série de páginas realmente muito bonitas de todo o ritual, os espíritos amaldiçoados desaparecendo, um show de luzes no céu, os personagens vendo aquele cenário todo lindo, enfim. Então, pelo visto, o ritual realmente acabou com toda a energia amaldiçoada do Japão, e isso fez com que todos os espíritos amaldiçoados que já existiam desaparecessem também. Ou seja, eles não só vão deixar de nascer, mas os que já existiam também foram exterminados. Agora, a minha dúvida é a seguinte: se a energia amaldiçoada deixou de existir e fez com que até os espíritos que já existiam deixassem de existir, isso significa que a energia amaldiçoada também fez com que os feiticeiros Jujutsu deixassem de ser feiticeiros Jujutsu. Eu tô certo? Porque, a princípio, eu pensava que esse ritual, e na verdade eles discutem sobre isso, né? Eles pretendiam, a princípio, fazer com que esse ritual fizesse com que os espíritos amaldiçoados só deixassem de nascer, mas os que já existiam iriam continuar existindo e precisariam ser exterminados na base da feitiçaria normal, na base da porrada. E isso se aplicaria também aos feiticeiros Jujutsu. Os que já existem iriam continuar existindo, mas não nasceriam mais feiticeiros Jujutsu no Japão a partir daquele momento. Mas como o fim da energia amaldiçoada fez com que todos os espíritos desaparecessem, isso significa também que a energia amaldiçoada também desapareceu dos corpos dos feiticeiros, incluindo até mesmo o próprio Itadori. É muito simples, galera. Caso as maldições atuais continuassem existindo, os feiticeiros também continuariam existindo até que eventualmente todos eles morressem e não restasse mais nenhum deles. Mas não, tudo indica que todos os feiticeiros Jujutsu que existem também perderam os seus poderes. Isso inclui o Itadori, isso inclui o anel do Yuta banhado de energia amaldiçoada, e isso inclui também até mesmo a técnica das 10 sombras da Yuka. Todo o Jujutsu do Japão simplesmente desapareceu por completo, ou pelo menos 99%, como dito pelo Itadori e pelo Maru. Vemos então a Yuka e o Tsurugi acordando depois das suas batalhas, completamente curados pela técnica do Maru, inclusive o câncer terminal da Yuka tendo sido completamente curado, e a gente pode ver como eles acordam meio que sem entender direito o que estava acontecendo. Ou seja, aquela cena no final do capítulo passado do Maru, o Cross, o Tsurugi e a Yuka, todos eles juntos de mãos dadas, eram pelo visto, na verdade, os espíritos deles participando do ritual e não os corpos físicos, né? Pelo menos é o que deu pra entender. E no instante em que a Yuka acorda, vemos o Dharma, a roda do Mahoraga, caindo no chão e desaparecendo. Ou seja, será que isso significa que o Dabura realmente conseguiu derrotar o Mahoraga em off? Olha, das duas vezes em que a gente viu o Mahoraga ser derrotado, tanto pelo Sukuna quanto pelo Gosho, a gente teve exatamente esse mesmo efeito. Exatamente essa mesma cena do Mahoraga sendo completamente pulverizado e restando apenas o seu Dharma antes da roda também desaparecer por completo. Então, se a gente seguir esse mesmo padrão, talvez isso seja um indício fortíssimo de que o Dabura realmente conseguiu vencer e derrotar o Mahoraga depois que ele ativou a expansão de domínio. Tudo bem que o Maru, ele menciona que ele interrompeu a batalha do Dabura, então isso pode significar que o Dabura não chegou a vencer de fato aquela luta, mas também pode significar que ele tenha sim derrotado o Mahoraga, mas que ele foi teletransportado para fora do campo de batalha antes que ele percebesse que tinha vencido aquela luta. Ao mesmo tempo, a gente nunca viu o ritual do Mahoraga ser cancelado sem que ele fosse completamente destruído, então talvez o efeito seja exatamente o mesmo. O Mahoraga desaparece e o Dharma continua em cena por mais algum tempo até desaparecer por completo também. Mas eu particularmente gosto dessa conclusão, dessa possibilidade de conclusão em que o Dabura consegue derrotar o Mahoraga, mesmo que ele próprio não tenha ficado tempo suficiente para ver que ele foi de fato o vencedor. Para pra pensar, se não faria todo sentido, caso o ritual tivesse sido cancelado, que o Mahoraga tivesse desaparecido junto do seu Dharma, mas se ele foi de fato derrotado, faz sentido que ele tenha sido pulverizado e dessa forma o Dharma
permaneça ali como prova da vitória do oponente por mais algum tempo antes que ele também viesse a desaparecer. Depois disso, vemos o Dabura aparecendo no seu planeta natal e tudo indica que ele foi de fato teletransportado de volta pela técnica do Maru. Ou seja, pra que existe aquela nave para começo de conversa, né? Bastaria ele teletransportar todo mundo para onde ele quisesse. Aquela técnica faz literalmente qualquer coisa. E vemos o Dabura chegando e botando a corda negra na mesa. Ele vai direto no líder da sua tribo, que tava lá de boa com umas gatinhas alienígenas, e só explode ele por completo e toma a liderança da tribo. A força nem precisou ele fazer muita coisa para conseguir, para tomar, né, o poder daquela tribo. E nessa parte a gente também tem a revelação do rosto da irmã do Dabura, bem gatinha também, que teve a maldição do seu corpo exterminada por completo. De volta à Terra, vemos a nave dos Timurianos estacionada e os principais membros participando de uma assembleia a respeito do extermínio dos Scalians, que eram aquelas criaturas da Terra natal deles, que eram similares aos espíritos amaldiçoados da Terra e que eram venerados por eles. Enfim, nessa parte eu confesso que eu não ligo tanto, porque eles vão decidir politicamente em relação a isso, e também nada foi meio que decidido até aquele momento, então vamos só seguir. Porque é aqui que vem a grande surpresa do final desse capítulo. Itadori vai até o depósito proibido e descobrimos que o panda continua vivo. A má notícia é que ele foi mantido preso como um objeto, mas ele continua vivo até hoje. E por que isso é uma surpresa, galera? Porque a energia amaldiçoada do Japão acaba de ser exterminada. E sabemos que o panda foi criado artificialmente a partir de 3 núcleos de energia amaldiçoada. Então foi uma surpresa absurda ele continuar vivo mesmo depois desse ritual de harmonia. Isso prova, né, que o panda realmente se tornou uma criatura viva totalmente única. E talvez seja justamente por isso que o Itadori foi visitar o panda, para tentar entender como diabos ele continua vivo mesmo depois do ritual harmônico que acabou com a energia amaldiçoada do Japão. Agora vamos esperar para ver se o Gege vai aprontar mais alguma surpresa pra gente no capítulo final de Jujutsu Kaisen módulo. Quem sabe um gancho, né? Por enquanto, se você ainda não garantiu a sua coleção de Jujutsu Kaisen, você tem até hoje, sábado, meia-noite, para garantir a sua coleção com 15% off. É só acessar o link na descrição e no comentário fixado, pegar o seu cupom e fazer a sua compra agora, porque depois que acabar, não vai ter reposição de estoque, beleza? Até a próxima, tchau!